Outro dia, alguém estava me perguntando que se somos regenerados e temos um novo coração, por que é tão difícil amar o próximo e a Deus como deveríamos? Por que os cristãos acham tão difícil amar uns aos outros? E eu quero trazer essa pergunta para nós. Eu não faço a pergunta apenas como mais uma crítica aos fracassos da igreja. Eu já disse certa vez que se alguém, ao falar e apontar os defeitos da igreja, não inclui os seus próprios defeitos, o que ela tem não é discernimento espiritual, mas um monte de desculpas para a sua vida fracassada espiritualmente, né? Então, eu já tenho bastante dificuldade em abordar o argueiro de falta de amor que se projeta do meu próprio olho. E claro, a pergunta tem tantas respostas diferentes quanto são os cristãos. Muitas vezes mais, né? Na verdade, uma vez que cada um de nós tem múltiplas razões pelas quais achamos difícil amar a Deus e os outros da maneira que nós deveríamos amar. Então, não estamos surpresos, é claro, que a humanidade como um todo ache tão difícil ou impossível o tipo de amor descrito em 1 Coríntios 13. Os seres humanos caídos, a eles é impossível, né? Está fora do alcance para pessoas pecadoras que estão separadas de Cristo, algo como é descrito em 1 Coríntios 13, que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, ou seja, nunca tem inveja, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, ele nunca busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e que o amor nunca falha, né? 1 Coríntios 13, de 4 a 8, talvez seja um dos textos mais famosos da Bíblia, né? E isso é o que o amor faz. Mas o que pode nos surpreender é que os cristãos têm muita dificuldade com o amor, né? E não os ímpios. Como é que nós, que nascemos de novo, recebemos um novo coração e temos o Espírito Santo nos capacitando, ainda achamos tão difícil amar a Deus com todo o nosso ser e amar ao próximo como a nós mesmos, como resultado do nosso amor a Deus, e amar nossos companheiros cristãos como Jesus nos amou? E essa era a pergunta, né? Não deveria ser mais fácil do que imaginamos? Tanto o Novo Testamento como 12.000 anos de história da igreja dizem claramente que não, né? Uma razão para isso, eu diria, é que o Espírito Santo não nos foi dado para nos transformar magicamente, né, como o misticismo gosta de acreditar, em pessoas que amam como Jesus. O Espírito Santo nos é dado como um ajudador, como está em João 14, 26. Um ajudador todo-poderoso, soberano, mas um ajudador para nos ensinar como seguir nosso grande pastor ao longo do caminho árduo e trabalhoso de transformação em pessoas que amam como Jesus. Então o Espírito Santo torna possível amarmos como Jesus amou, o que é impossível sem ele. Mas ele, o Espírito Santo, não nos fornece atalhos fáceis para o amor semelhante ao de Deus. Jugo fácil, não, o caminho é difícil. O jugo pode ser leve e o fardo leve, porque tendo sido abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, o Espírito Santo vai aplicar essas realidades a nós. Mas esse processo, de forma nenhuma, será indolor, fácil e não árduo. Então, o que é toda essa conversa sobre um caminho difícil e trabalho difícil, um trabalho trabalhoso de transformação? Jesus não disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e meu jugo é suave, meu fardo é leve, Mateus 11, 28 a 30. Sim, ele fez, e é verdade.
Mas ele também disse: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Não é? Mateus 7,14. E é por esse caminho que nós somos conduzidos. Essas duas afirmações não são contradições. São duas dimensões diferentes do que significa arrepender-se e crer no Evangelho. Quando se trata da dimensão de nos reconciliar com Deus, Jesus faz todo o trabalho impossivelmente pesado e necessário para cancelar, como a Bíblia diz, o registro da dívida que se levantava contra nós com as exigências da lei, né? Colossenses 2,14. Nesse sentido, o jugo de Jesus é suave, ele pega e paga integralmente a dívida por nós. Não fazemos nada na nossa justificação. Né? O único fardo leve que nos é exigido é que nos arrependamos e cremos no Evangelho, algo que o próprio Espírito aplica, já que essa é uma das bênçãos espirituais que Jesus comprou com o seu sangue. Mas quando se trata da dimensão de Deus nos transformar à imagem do seu Filho, como está em Romanos 8,29, ou seja, não a justificação, mas a santificação, de ser transformados na mesma imagem de um grau de glória para outro, como está em 2 Coríntios 3,18, o caminho é difícil que leva à vida, o caminho é estreito. Nesse contexto, arrepender-nos e crer no Evangelho significa aprender a andar na obediência da fé, como Romanos 1,5 diz. Aprender a andar pelo Espírito, né? E, como Paulo diz, não satisfaça os desejos da carne. Gálatas 5,16. Aprendendo a andar de maneira digna do Senhor e sendo plenamente agradável a Ele. Colossenses 1,10. Aprender a andar no caminho de Cristo não é menos uma obra da graça de Deus em nós do que aprender a crer em Jesus para o perdão dos nossos pecados. Num e no outro, Deus está operando o querer e o efetuar. Mas aqui exige que exercitemos a nossa fé em Cristo através da obediência ativa a Cristo, contrariamente aos desejos pecaminosos que ainda habitam nos nossos membros, como Paulo fala em Romanos 7,23. Então é suposto ser difícil, de acordo com o Novo Testamento, aprender a andar na obediência da fé, sabe? É um negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir onde Jesus nos guia. Mateus 16,24. É mortificar o que há de terreno em nós. Colossenses 3,15. E não deixar o pecado reinar em nossos corpos mortais para nos fazer obedecer às suas paixões. Romanos 6,12. É morrer todos os dias para o pecado, para as preferências pessoais e até para as nossas liberdades cristãs, por amor a Jesus, aos nossos irmãos e irmãs na fé e aos incrédulos. 1 Coríntios 15:31. Não fazer nada por ambição egoísta ou vaidade, mas com humildade considerar os outros mais importantes do que nós. Filipenses 2:3. É nos revestir de corações compassivos, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, suportando-nos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, Paulo diz, perdoando-nos uns aos outros, como Jesus nos perdoou. Colossenses 3:12 e 13. Não retribuindo mal com mal a ninguém, mas procurando sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. 1 Tessalonicenses 5:15. Alegrando-se sempre, orando sem cessar e dando graças em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5:16 até 18. Amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos fazem mal, que nos perseguem, que falam de nós e não falar deles também, né? Mateus 5:4. Lutando é o que nós somos chamados para lutar contra governantes espirituais, autoridades, poderes cósmicos das trevas, as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Efésios 6:12. E essas são apenas uma amostra, mas é um exemplo suficiente, eu acho suficientemente robusto para nos dar uma noção de quão humanamente é impossível obedecermos
aos maiores mandamentos, pois todos estes são expressões de amor a Deus, ao nosso próximo e a outros cristãos. Todos que levam a sério esses imperativos percebem que o caminho transformacional, eu diria, do amor que leva à vida é difícil, é estreito. Era para ser difícil. Mas por que o caminho precisa ser tão difícil como é? Aqui está uma maneira pela qual Jesus respondeu a essa pergunta. Isso só é possível com Deus. Quando os discípulos ouviram o que ele estava falando e disseram: mas então quem pode salvar-se? Quem pode? Ele disse: ninguém. É impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então você se lembra da história do jovem rico em Mateus 19. Quando forçado a escolher, ele não conseguia abrir mão de sua riqueza para ter Deus. O que é óbvio, revelou que ele amava mais a sua riqueza do que a Deus. E Deus tinha que ser amado sobre todas as coisas. Que a sua riqueza era o seu Deus. Enquanto Jesus observava um homem se afastar, ele disse: eu vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E você se lembra da resposta dos discípulos, não é? Eles então perguntaram: quem então pode ser salvo? Como eu mencionei. Quando viram onde Jesus colocou a barra, não é? Então eles perceberam: ninguém consegue pular tão alto. Esse foi precisamente o ponto de Jesus. Porque Jesus responde, ele não diz: não, vocês conseguem, se esforcem mais. Ele diz: para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Todos nós, discípulos, devemos chegar a essa conclusão. Por mais moralmente belos e admiráveis que consideremos os mandamentos de amor de Jesus em abstrato, o mundo é assim, né? E por mais que nós mesmos achemos lindo os mandamentos de amor de Jesus, em abstrato, não podemos e não iremos obedecê-los com nossas próprias forças. É impossível. Nossa carne é simplesmente muito fraca e nosso pecado restante muito forte. Então vale a pena repetir. É impossível amar como Jesus sem ser capacitado pelo Espírito Santo, porque o esforço para amar a Deus e aos outros como Jesus expõe e confronta todos os impulsos profanos, pecaminosos e egoístas do pecado remanescente em todos nós, exigindo que morramos diariamente e matemos diariamente, não é? O que há de terreno em nós, e regularmente neguemos a nós mesmos por causa de Jesus e do bem dos outros, do próximo e dos irmãos na igreja. As pessoas que cobram isso dos outros, elas não estão fazendo isso, não é? Nenhum de nós caminhará consistente e continuamente nesse caminho difícil, a menos que pelo Espírito Santo, verdadeiramente, como a Bíblia diz, contemplemos a glória do Senhor e vejamos todas as dificuldades como uma leve aflição momentânea, que está nos transformando de um grau de glória a outro e preparando-nos um peso eterno de glória, além de toda a comparação. 2 Coríntios 3:18, 4:17. Nós não caminharemos por este caminho difícil, a menos que vejamos que viver segundo a carne leva realmente à morte, não a uma coisa abstrata. Se for real para nós, vamos ter mais medo disso do que de vírus. Mas matar as obras do corpo pelo poder do Espírito leva uma vida. Romanos 8:13. Que escolher o caminho difícil é escolher a vida abundante. A vida do próprio Deus em nós, como está em João 10:10. Então segue-me. Isso não responde a uma série de perguntas que nos confundem ao longo do caminho do amor. Mas muitas delas, quando vistas da nossa perspectiva muito limitada, podem não parecer fazer sentido. Então eu sei, não é? Eu ponderei questões como essas por muito tempo, mas quando fico excessivamente desanimado e critico as falhas da igreja no amor,
Como eu disse, as pessoas que criticam as falhas da igreja no amor, se elas não veem elas mesmas como grande parte desse problema, elas não têm discernimento espiritual, nem amor a Cristo. Elas só têm desculpas para elas mesmas. Elas usam as falhas da igreja para ocultar, ou para, pelo menos, desculpar a sua frieza espiritual, etc. O seu fracasso espiritual na vida, em casa. Então, algo que Jesus disse uma vez a Pedro, muitas vezes me ajuda a focar novamente no meu próprio registro de falta de amor. As falhas no amor pelas quais sou o principal responsável e posso, pelo poder do Espírito, fazer algo a respeito. Não é? Em vez de estar focado nas outras pessoas. Quase sempre quando as pessoas falam, a igreja precisa amar mais, ela não está pensando em amar mais, ela quer ser mais amada. É uma coisa egoísta. E o amor não é egoísta. Não é? O amor não pensa em si. Se a minha reclamação, porque eu estou pensando em mim, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém... Isso aí é a própria prova da falta de amor. Não é? A pessoa está pensando nela mesma, ela é egoísta. E o amor não é egoísta. Ela está cobrando das pessoas o que ela está fazendo o oposto. Quando Jesus revelou a Pedro a maneira desagradável como ele iria morrer para glorificar a Cristo, Pedro, essencialmente, ele perguntou, bem, João também não vai ter que morrer de uma morte desagradável? João também não vai ter que experimentar uma coisa horrível também, como eu? E Jesus, essencialmente, respondeu a ele, como escolho lidar com João, não é da sua conta. Segue-me tu. João 21 e 22. Ele disse, não é do teu interesse. Não é? Como João vai morrer? Você deve morrer assim. Então Deus entrelaçou tantos propósitos misteriosos na maneira como ele ordenou a realidade, e eu continuo aprendendo como minhas percepções são pouco confiáveis quando se trata de decifrar essas coisas. Sou sábio em entender as palavras de Paulo, não pronuncie julgamento antes do tempo. Antes que venha o Senhor, que trará à luz as coisas agora escondidas nas trevas e revelará os propósitos do coração. 1 Coríntios 4, 5. Sou sábio em prestar atenção às palavras de Jesus. Segue-me tu, segue-me tu, segue-me tu. Você acha que a igreja tem problema com o amor? Então, segue-me tu no amor. Segue-me tu no caminho do amor. Você acha que as pessoas não estão negando a si mesmas como deviam e tomando a cruz? Então negue-se a si mesmo e tome a cruz você. Como cristãos, nosso principal chamado hoje é seguir Jesus, no poder do Espírito de Jesus, no caminho difícil do amor abnegado e que glorifica a Deus, que Jesus seguiu, que leva a uma vida incomparavelmente gloriosa, abundante e eterna. Não somos responsáveis pelo testemunho amoroso de toda a igreja, ou mesmo de toda a igreja local, mas somos responsáveis pelo testemunho amoroso das nossas vidas. Se estivermos dispostos a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus, tão imperfeitamente como todos nós amamos deste lado da glória, então nós experimentaremos cada vez mais o resultado do fruto do amor nascido do Espírito. Como é dito, por meio disto, todas as pessoas saberão que sois meus discípulos, se tiver de amor uns pelos outros. João 13, 35. Então não somos cobradores de amor, somos chamados para ser essas pessoas. E nós vamos descobrir que esse é um caminho para a vida. Não é? E que, sem dúvida, o Espírito Santo é capaz, poderoso e vai fazer com que os filhos de Deus, que ele deu ao seu Filho na eternidade, e que por causa da sua morte receberam toda a sorte de bênçãos espirituais, receberam todas essas: amor, paz, gozo, um coração perdoador. E o Espírito Santo irá, através de muitas aflições, num caminho estreito, nos ensinar um caminho, nos ensinar o caminho dessas coisas, incluindo o amor, para vivermos para a sua glória. Amém, queridos? Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei.
tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha